estar orando. Irmãos, depois que terminar o culto, nós vamos ter a cantina, tá bom? Irmãos, vai ter, olha, fala que tem, pastor, melhor não. Melhor não, né, pastor? É surpresa. Vai ter um franguinho bem gostoso ali para vocês, tá bom, meus irmãos? Então, assim que vocês saírem aqui, os irmãos já vão estar ali, tá ok? Já vão estar aqui já do lado, né, pastor? Tá bom, meus irmãos? Cantina abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Saulo, por este momento, instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Que ele seja a tua voz nessa noite, que ele seja a tua mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito esteja com ele neste momento, conduzindo, colocando em seus lábios, ó Deus, a mensagem que o Senhor quer, ó Deus, falar à tua igreja nesta noite. Nós, como igreja do Senhor, nós acreditamos que a tua palavra é a verdade. Nós acreditamos que quando abrimos a tua palavra, é o Senhor falando conosco. E por isso, nessa noite, nós queremos agradecer desde já a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse no primeiro culto, nós tivemos uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Foi muito bom mesmo. E também no sábado, como o nosso irmão Juvenil também falou, quem não veio, perdeu. Amém, Deus abençoe, meu irmão. Perdeu mesmo. Foi um culto do começo ao fim abençoado. E o irmão Moisés trouxe uma palavra também muito abençoada e desafiadora aos nossos corações. Muito bom. Eu estou muito contente de estar na presença do Senhor. Muito feliz. Hoje foi um dia, bem dizer, eu saí daqui, era 2 e quase, já estava dando quase 3 horas. Chegamos 8 horas. Mas foi uma manhã muito abençoada. Muito abençoada. Sem mais delongas. O tema nosso aqui, a série que está proposta para este mês, né, é Transformados para Transformar. Você foi transformado para transformar. Amém? E o tema que me foi designado é o tema Transformados para atingir a maturidade. O primeiro texto aí, Filipenses 1,6, pode passar, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Próximo texto. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 12. Primeiro texto, Filipenses 1, verso 6. E o segundo, Filipenses 3, e o verso 2. A palavra aperfeiçoará no verso 6 do capítulo 1. E a palavra perfeição, né, do capítulo 3, verso 12, é a mesma palavra para maduro, maturidade, tá ok?
é a palavra teleios. Tem duas palavras aí na Bíblia para maturidade, nós vamos aprender hoje aqui. Uma delas é essa, a mais usada. Bom, pode passar para a introdução. De que se queixa, pois, o homem? O homem vivente? Queixe-se cada um de seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-lo, e voltemos para o Senhor. Bem argumentou o profeta Jeremias, quando escreveu o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 39 e 40. Parece que Jeremias estava vivendo dias exatamente como os dias em que vivemos hoje. Nos queixamos da política, da sociedade, da economia, do esporte, da igreja, dos pastores, do cônjuge, dos filhos, dos pais e até mesmo de Deus. Mas nos esquecemos que tudo isso é reflexo do que eu, como indivíduo, sou. Se a política vai mal, a culpa não é da política, a culpa de cada um de nós, como indivíduo. E quando olhamos a nossa volta, sem se eximir, sem se excluir dessa visão, sendo sinceros, o quadro que enxergamos é terrivelmente terrível. Só podemos contemplar uma humanidade corrompida pelo pecado. Até mesmo entre os chamados cristãos. Quando olho para dentro de mim, só me cabem as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7 e os versos de número 19 e 24. Pode passar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso, do que nos queixamos? Não deveria ser única e exclusivamente dos nossos pecados? Parecemos verdadeiros meninos na fé. Parece que não crescemos, não amadurecemos. Ao invés de sermos exemplos para a humanidade perdida, por vezes nos comportamos piores do que os incrédulos. Precisamos urgentemente nos posicionar e pararmos de cairmos sempre nos mesmos erros. O que está acontecendo com a luz deste mundo? O que está acontecendo com o sal desta terra? Estamos como lâmpadas acesas, porém escondidas debaixo de uma vasilha, prestes a apagar pela falta do oxigênio. Pode passar. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha, ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Lucas 8, verso 16. Estamos como sal que foi lavado várias vezes e já não tem mais sabor. Mateus 5,3, pode passar. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez?
será jogado fora e pisado pelos que pensam, pelos que passam, pois já não serve para nada. Mateus 5:13. Precisamos entender de uma vez por todas que fomos alcançados por Cristo para atingirmos a maturidade de Cristo, para sermos transformados e para transformar este mundo. Para isto precisamos entender o processo de transformação que nos levará a esta maturidade. Em primeiro lugar, esse é um processo que tem o seu tempo. Não adianta querermos adiantá-lo, lógico, mas também não podemos atrasá-lo. Precisamos entender que a nossa transformação é um processo contínuo. Para que alcancemos a maturidade cristã que Deus espera de nós. A palavra transformação na Bíblia tem a ver com a palavra grega metamorphos, que significa mudança de forma, que tem como alvo a transformação do homem carnal em homem espiritual. E é exatamente o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu Romanos 12:2. Essa palavra aqui, ó, pode voltar. Metamorphoste, é a pronúncia correta. Significa mudem vossa forma. Então o que Paulo estava dizendo aqui, numa tradução mais literal é: e não entreis no esquema o século deste. Numa tradução mais correta, a gente faz a mudança em deste século. O que Paulo está dizendo? Aqui Paulo não está afirmando simplesmente aquele século em que ele estava, mas ele estava se referindo às mudanças de modas que acontecem em todos os séculos. O que nós vemos hoje é a igreja se adaptando ao século. Bom, o jovem se atrai para uma igreja pintadinha de preto, com giroflex aqui, um globo giratório, então é isso que nós vamos fazer. Quem está moldando quem? O mundo está moldando a igreja ou a igreja está moldando o mundo? Não entrei no esquema deste século. Mudem vossa forma. Deu uma mudada aqui, né? Pela renovação do pensamento vosso, para que possas experimentar a vontade. Qual a vontade de Deus? A boa e prazerosa e completa, ou perfeita, ou madura. Pode passar o próximo. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é perfeita, ela é completa, ela é madura. É a palavra, volta lá só um pouquinho. Essa aqui, ó, telion, né? É a palavra telion no grego. É a primeira palavra que nós vamos falar sobre maturidade. Pode voltar. Perceba que o verbo aí, transformai-vos, ou sede transformado, ele é ativo, indicando um processo que é ativo na minha e na sua vida. Não é algo que já aconteceu, mas é algo que vai acontecendo. Nós precisamos mudar diariamente, sermos transformados e amadurecendo, até chegar ao ponto certo. Como eu disse no primeiro culto, nós temos um padrão de perfeição estabelecido por Deus aqui nessa terra, mas como eu disse também, perfeitamente perfeitos só seremos no céu.
Mas Deus tem um projeto para nós aqui. E nós precisamos atingir esse alvo. Eclesiastes 3:10, pode passar, 3:1 aliás. 3:1 nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem o seu tempo, sim. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados ou amadurecidos de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo está dizendo que é de glória em glória. É um ato contínuo. Eu e você precisamos amadurecer na vida cristã. Nós somos alcançados para isso. Nós somos transformados para atingir a maturidade. Você foi alcançado por Ele para isso. Segundo, é um processo que não pode ser muito demorado ou paralisado. Não é um processo instantâneo, né? Mas é um processo que não pode ser demorado ou paralisado. Sim, é um processo que leva um certo tempo. Mas tem pessoas que tornam esse processo mais lento do que de fato deveria ser. Por 2 motivos: orgulho, não querem reconhecer que são falhas, que são pecadoras, que precisam melhorar, que precisam de mudança. Acham que já são maduras o suficiente, não precisam mais. Isso retarda o processo de amadurecimento na fé, e muitas vezes até paralisa. A pessoa para de crescer. Outro motivo: o descomprometimento com o reino. Porque o orgulho te leva exatamente ao descomprometimento com o reino de Deus. Você já não tem mais compromisso em mudar a sua vida. Como diz a letra da canção que cantamos, o irmão Juvenil: renova-me, Senhor, renova minha mente, muda minha mente. É o que Paulo está dizendo em Romanos 12:2. Vocês receberam uma nova mente. Vocês precisam ser renovados por ela, transformados por elas, amadurecidos por esse novo modo de pensar. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará ou amadurecerá até o dia de Jesus Cristo. Cristo espera que nós amadureçamos, e Ele vai completar essa obra se nós permitirmos. Ele vai nos aperfeiçoando de glória em glória, vai nos transformando de glória em glória, e nós vamos amadurecendo no reino. E o padrão de maturidade que Deus espera de nós é alto. O próximo texto diz assim, pode passar: a esse respeito temos muita coisa que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Paulo está mostrando que aquela igreja de Jerusalém havia se tornado tardia em ouvir, por isso não crescia, não desenvolvia, não amadurecia. Pois com efeito, quando já devia ser mestres, já deviam estar ensinando,
atentando ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou da doutrina de Deus, né? Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, maduros, né? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Eu quero destacar aqui essas palavras. Exercitar e prática. A vida espiritual é como uma academia. Ela exige prática. Seus músculos nunca vão desenvolver se não houver prática. Também a sua vida espiritual nunca será madura se você não praticar a palavra de Deus. E como numa academia, quando você entra a primeira vez, no primeiro dia, parece que você foi atropelado. Sim ou não? Sai tudo doído. Parece que um caminhão passou por cima. Assim é também na vida cristã. Parece que é difícil. E aí nós erramos e queremos desistir. Não podemos desistir. Temos que continuar praticando até conseguirmos acertar. É uma prática, é um exercício diário. Vamos errar, sim, muitas vezes. Mas precisamos persistir na prática da palavra de Deus. Não podemos parar. Filipenses 3, de 1 a 12. Aliás, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Diz assim: E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Era uma igreja que vivia caindo nos mesmos erros. Briguinhas aqui, briguinhas dali, invejas aqui, invejas dali. Coisas que não convêm aos cristãos. Eu não consigo compreender como na casa do Senhor pode ter alguém que não fala com o outro. Como isso pode ser possível se fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Isso tem que ser exterminado de nós. Tem que ser acabado, aniquilado de entre nós. Não pode haver inveja. Não pode haver contendas. Nós precisamos crescer, amadurecer na fé. Filipenses 3, o próximo, diz assim: Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, a maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Paulo está dizendo que você foi conquistado por Cristo Jesus para se tornar maduro. E você precisa persistir nisso. Você foi conquistado para isso, para amadurecer, não para continuar como crianças, com briguinhas daqui, briguinhas dali.
prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo, olha, eu erro, mas uma coisa eu faço, eu me levanto, e eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu prossigo para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu continuo de novo, mais uma vez, até acertar. Até que tudo que faz mal, que desagrada a Deus, seja exterminado da minha vida. É um processo contínuo. Segundo, é um processo particular. E dentro do processo particular tem primeiro aí o processo que eu preciso desejar. É um processo que eu preciso desejar. Senão eu nunca vou amadurecer. Nunca serei transformado. Este processo tem o seu lado particular, pessoal e individual. E ele só pode se desenvolver em nós, se de fato desejarmos tal transformação. De outra maneira, ou será lento demais, ou o paralisaremos de uma vez em nossas vidas. Primeira Pedro, pode passar. Capítulo 2, versos 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai, em outras traduções vai dizer ardentemente, aqui afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Meninos aqui é bebezinho de peito. Paulo está dizendo que nós temos que ansiar ardentemente pela palavra de Deus, não uma palavra falsificada, mas a verdadeira, a racional, a verdadeira palavra de Deus. Precisamos desejar. Como que pode um cristão acordar de manhã e nem ao menos falar bom dia, meu Deus? Bom dia, Espírito Santo. Se dobrar e orar, falar com Ele, agradecer pelo dom da vida, e depois buscar a sua palavra. Desejai ardentemente, afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Vocês nasceram de novo, precisam desejar, para que vades crescendo. É um processo contínuo, e você vai crescendo, crescendo. E aí vem o segundo texto, Hebreus 5,14. Aliás, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem aqui ainda continua mamando na mamãe? Hã? Vocês cresceram, mudaram o hábito alimentar. Então vocês também na fé precisam mudar o hábito alimentar. Não é possível que o pastor precise ficar discipulando e nunca muda.
Nós precisamos desejar crescer. Desejar a carne. Desejar a batata, o arroz, o feijão. Não somente o leite. É um processo de crescimento que a igreja tem que passar. E tem que desejar esse processo. Processo que só se torna possível sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode aprender, você pode ler, você pode estudar, você pode aprender tudo isso que está sendo ensinado aqui hoje. Mas se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir mudar. Você precisa ser cheio do Espírito. Seria impossível todo esse processo dar certo sem o trabalhar do Espírito Santo em nós. Ele é a peça fundamental para que o tal processo de transformação de nossas vidas atinja a maturidade que Deus espera de nós. Lucas 22, 23 tem um exemplo claro. Aqui nós temos um Pedro, antes da descida do Espírito Santo, dizendo para Jesus, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Algumas horas depois está Pedrão lá, não conheço, nunca vi. Você está enganado, já falei, nunca vi esse homem na minha vida. Cadê o homem que estava pronto a ir preso? Quando ele viu Jesus sendo encaminhado para a morte, moiou o pé do frango. Muitas vezes nós não temos êxito na nossa vida espiritual, porque não somos cheios do Espírito Santo de Deus. Passa o próximo texto. Em Atos 21, 13, Lucas também vai narrar agora um Paulo, depois da descida do Espírito Santo, um Paulo cheio do Espírito Santo, dizendo, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ir ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Nessa passagem, o profeta Agabo tirou o cinto de Paulo, e amarrou as próprias mãos e os pés, e disse, isto farão ao dono desse cinto em Jerusalém. Então aqueles irmãos começaram a implorar a Paulo, não vá Paulo, não vá. E aí ele fala isso, o que vocês estão fazendo? Vocês estão chorando e magoando o meu coração? Eu estou pronto não só a ser preso, até a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. E quando Paulo chega em Jerusalém, como eu disse no outro culto, apanhou que nem um cachorro de rua, a ponto de os soldados terem que pegar no colo e subir a escadaria. E aí ele manda, põe-me no chão, e ele continua discursando sobre o Evangelho. Dali ele é preso, apela para César, e a Timóteo depois ele escreve, combati o bom combate, completei a carreira e acabei a fé. Guardei a fé. Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E aí quando Pedro se torna cheio do Espírito Santo de Deus, está sendo conduzido pelos seus algozes para a cruz. Naquele momento ele se lembra do último olhar de Jesus para ele, quando ele o negou pela última vez. Diz lá em Lucas que Jesus olha para Pedro, e Pedro então dá um passo para trás, o galo canta, e Pedro se lembra e chora amargamente. Então Pedro olha para aquela cruz,
E aí ele vai dizer: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Por favor, invertam essa cruz. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Agora ele foi capaz de cumprir a sua palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos transbordar do Espírito. Precisamos ser como verdadeiras caixas d'água sem boia. Não é simplesmente estar cheio, é transbordar do Espírito. Se eu fosse uma caixa d'água aqui, transbordando, certamente vocês já estariam com os pés molhados. Sim ou não? E é assim na vida espiritual. Porque que Pedro, quando passava, as pessoas colocavam enfermos e endemoniados para que a sombra de Pedro, hora que projetasse sobre eles, fossem curados. Era a sombra de Pedro. Era o transbordar do Espírito Santo sobre a vida daquele homem. Por que você acha que quando pegavam lenços de Paulo, ou uma roupa de Paulo, e levavam até um possesso, os espíritos se retiravam? Levavam até o enfermo era curado. Porque Paulo transbordava do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos transbordar do Espírito, nós precisamos nos encher do Espírito todos os dias. E é nesse processo contínuo que vamos nos alimentando, vamos mudando as nossas atitudes no dia a dia, nós vamos sendo transformados e cheios do Espírito Santo de Deus. E aí nos tornamos como excelentes instrumentos de Deus nessa terra. Paulo vai dizer em Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. É um processo coletivo. Nós falamos do processo individual, particular, mas é também um processo coletivo. Tinha uma letra, uma canção antiga que dizia assim, não sei se todos conhecem, se vão lembrar: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Para que o processo da nossa maturidade aconteça, não é somente o particular, começa no particular, mas termina no coletivo. Este é um processo que também é coletivo, pois além da necessidade dos nossos próprios esforços, dentro daquilo que somos limitados, o coletivo é indispensável. Pois receber a ajuda dos irmãos, quando não estamos conseguindo vencer em qualquer área da nossa vida, torna o nosso fardo mais leve. No coletivo não podemos exercer o papel de juízes, mas sim exercer o papel de auxiliadores, de ajudadores. Devemos ser os bons samaritanos da nossa geração. Não estamos aqui para apontar o erro um do outro, mas para ajudar e a fortalecer um ao outro. Isso é o processo de maturidade. Isso indica que estamos amadurecendo. Quando eu vejo o meu irmão errar, eu tomo pela mão e o ajudo. Ao invés de, tá vendo, você é um fraco, um fracassado, você não consegue. Eu estou ajudando? Isso é sinal de que eu não estou amadurecendo.
Efésios 4:11. Vixe, o relógio é meu inimigo, meu arqui-inimigo número 1. Eu não sei, mas essa luz acho que está atrapalhando o ver do lado de lá, não está não? Está dando para ver? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu cresço e o corpo cresce. No coletivo eu cresço e o corpo cresce, um ajudando o outro. Quando Paulo fala aqui, unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé, eu até falei o exemplo. Se você pegar um saco de batata e colocar junto, ali você tem união, ali você tem comunhão, sim ou não? Mas se você fizer o purê, amassar todas elas, você separa qual é qual? Você consegue saber qual era aquela batata? Por quê? Virou unidade. O processo do amadurecimento na nossa vida cristã vai fazer que nós não somente tenhamos comunhão e união, mas que todos sejamos um em Cristo, como Cristo é com o Pai, de maneira que não conseguirão mais nos separar. Ninguém falará: olha, como o irmão Samuel ele é mais desenvolvido, como o pastor Marcelo é mais amoroso. Não, todos seremos um, ninguém nos separará, porque verão em nós a plenitude, a estatura de Cristo. Passa o próximo. Estatura é a palavra grega ilikias, que significa idade, maturidade e estatura. Deus espera que cheguemos à estatura de Cristo, a maturidade de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Por isso que ele fala lá, olhando como no espelho, refletindo como o espelho. Quando você se olhar no espelho, você não verá mais você, mas você verá Cristo. Isso é sinal de amadurecimento. Pode passar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. É indispensável a comunhão na igreja. É indispensável estarmos juntos. Como eu posso ajudar o meu irmão Henrique se eu não estou presente no culto para ajudá-lo? Ou se eu não posso estar na casa dele? Exortando uns aos outros. Passa só o texto de Eclesiastes e depois nós vamos para o último texto, tá bom? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo,
não haverá quem o levante. É por isso que precisamos estar juntos. Um exortando o outro, um ajudando o outro. Para concluirmos que o tempo já foi. Precisamos ansiar por amadurecer, por atingir a maturidade, né, em nossa vida cristã. E não mais cairemos sempre nos mesmos erros. E foi para isto que fomos conquistados por Cristo, para amadurecer e viver fora deste propósito de Deus para a nossa vida. É estar fora de todo e qualquer projeto de Deus. Põe lá o último texto, Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, a maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que nós possamos compreender nessa noite que não fomos conquistados por Cristo para permanecer da mesma maneira. Alguns vão dizer: Deus, está escrito, Deus disse venha como está. Sim, você pode vir como está, mas Ele se recusa que você continue do mesmo jeito. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer tornar você um instrumento poderoso em suas mãos. Para isso nós precisamos permitir que esse processo seja contínuo em nossa vida. Querido Deus, nessa noite a Tua palavra foi ministrada, mais uma vez. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a amadurecer, a atingir a maturidade que o Senhor tem para nós. Senhor, nós precisamos ansiar, desejar parecer com Cristo. Senão não faz sentido, ó Pai, o que estamos fazendo aqui. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo. Queridos, louvado e exaltado seja o santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom é ouvir a mensagem do Senhor. Que bom é poder nos render aos pés dele e entender a importância de crescer no Senhor, de aprender mais desse Deus que é tão maravilhoso. Antes de nós encerrarmos, no mês de maio, e isso é extremamente importante, nós vamos fazer o maior movimento que já fizemos em prol das famílias. O mês inteiro, pastores de diversos lugares, de diversas igrejas, os nossos pastores estarão reunidos aqui pregando de domingo, quinta e sábado sobre a palavra do Senhor direcionada à família. O tema do mês de maio é: Igreja, o meu lugar, o meu quarto secreto, não é? Para lutar pela minha família. Então, nós estaremos separando, você vai receber uma mensagem do pastor qualquer hora dessas, uma oração, as orações direcionais. Então nós estaremos traçando uma estratégia. Nós teremos aqui uma tela gigante, o irmão já está providenciando, e todos os